Mesa com Simone Braça, mais uma vez, obrigada pela sua companhia, que Deus possa te abençoar cada vez mais. Convide Jesus para estar à mesa com você, isso é muito importante. E eu quero convidar esse Jesus maravilhoso para junto falarmos da sua palavra. Hoje o nosso tema é bombástico. O Deus da Bíblia é o Deus da inclusão. Olha, é bem polêmico isso. Você acredita nisso? Então, eu vou ler aqui no livro de Mateus. Pegue a sua Bíblia, convide o Espírito Santo para ler com você. Isso é muito importante, porque o Espírito Santo pode te ajudar a entender a palavra de Deus. Eu quero ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 25 e no versículo 35 ao 40. Vamos lá? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me na prisão. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, e com sede e te demos de beber? E quando vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando tivemos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei Jesus, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Olha, com este capítulo, com esses versículos, eu convido a você. Se você acredita em Deus, se você acredita em Jesus, esse versículo aqui, esse texto está dizendo que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é o Deus inclusivo, porque Ele não faz exceção de ninguém e abre os braços, o coração para atender a todos. Eu estou aqui para junto bater um papo aí à mesa com a gente, a minha amiga querida e parceira, colaboradora desse programa, Simone Ribeiro. Ela é diretora executiva do Instituto Unilibras aqui de Pindamonhangaba. Simone, querida, muito obrigada por atender aqui o nosso convite, tudo bem? Tudo bem, sim. Muito obrigada a você pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nesse programa, né? Que demorou, mas eu cheguei. Com certeza. Que bom, Simone. Simone, vamos lá. Eu vou fazer 3 perguntinhas a você, Simone, mas eu gostaria que você fosse muito objetiva, né? Sincera, porque realmente a gente precisa dessa sinceridade, porque são pessoas que dependem da gente, não é verdade? Então, Simone, vamos lá. Simone, o que possibilita a inclusão social hoje? Simone, quando a gente fala de inclusão, né, hoje o que possibilita é um olhar mesmo para a pessoa com deficiência. Que hoje a principal barreira é atitudinal. É as pessoas não enxergarem as pessoas com deficiência, não garantir os direitos delas, né? Direito de ir e de vir, de ter uma vida normal, vamos dizer assim, que nós, sem deficiência, temos. Então, hoje, a grande dificuldade é essa, né? É as pessoas começarem a enxergar a pessoa com deficiência que tem os seus direitos, né, que muitas das vezes não são garantidos aí. Ele não tem acesso, né, a sair. Então, assim, tem que ter um olhar mesmo para essas pessoas, né, para que elas possam sair e conseguir realizar as suas atividades normais. Não é só a questão de acessibilidade arquitetônica, né, é mais atitudinal mesmo, um olhar para isso. Esse olhar, a gente pode dizer que está também, principalmente, mais políticas públicas para essas pessoas com
vários tipos de deficiência? Então, políticas públicas existem, né? Nós temos aí muitas leis, temos muitas garantias, o problema é que ela não sai do papel, ela não acontece, né? Então, assim, vou dar um exemplo aí na área das pessoas surdas. A lei, ela teve a oficialização da Libras, né, como idioma do surdo, em 2002. Aí ela foi regulamentada em 2015, que é a obrigatoriedade da Libras, né, em todas as esferas aí da educação, da TV, de programas, de escola, em tudo. E nós estamos hoje em 2021 e isso ainda não acontece, né? Então, políticas públicas a gente tem, o problema é não realizar ela, não pôr em prática, entendeu? Esse que é o problema. Nós temos também a Lei Brasileira de Inclusão, que dá acesso a todos os tipos de pessoas com deficiência. Então, assim, o que não acontece é colocar em prática as legislações que já existem. Então, Simone, você acredita que ainda existe paradigmas, o preconceito ainda é bem acentuado em todos os segmentos ou não? Simone, o problema é que muitas pessoas acham que a deficiência ela é genética. Você nasce com ela, né? E não é bem isso, né? Então a pessoa tem que entender que você pode ter um problema a qualquer momento, através de um acidente. Hoje a ACD, em 2012, ela teve uma nota, né, que ela divulgou que 40% dos casos de paraplegia e tetraplegia é causado por acidentes, né? Então, quantas pessoas não ficaram, 40% dessas pessoas tiveram a deficiência, né, durante um acidente. E aí? Né, ela se tornou incapaz? Agora ela é totalmente capaz, tinha todas as atividades, e agora porque ela ficou paraplégica, ela também não tem mais capacidade? Né? Então, assim, as pessoas acham que todas as deficiências você nasce com ela, você não vai ter depois do decorrer de sua vida, né? Então, tem a mobilidade reduzida, por exemplo, você vai ficar idosa, não é? A pessoa com... Assim, tem que ter um olhar, porque a questão, por exemplo, da acessibilidade não é só para a pessoa que tem deficiência, mas a pessoa idosa, né? A pessoa que usa uma bengala, uma criança, uma mãe com carrinho de bebê. Então, assim, tem muitas coisas que dá para fazer, né? E, infelizmente, as pessoas acham que não vão ter, a população é muito pequena, talvez achem assim, por que eu vou investir, né, nessa população que às vezes não me dá tanto retorno? Então, a gente tem várias situações, né? Nas empresas hoje, a contratação de pessoa com deficiência, ela é obrigatória, através de uma lei chamada Lei de Cota, 8.213. Ou seja, se não houvesse a lei, nem a empregabilidade, que é o seu direito de dignidade, né, isso não teria tido acesso à pessoa com deficiência. Então, a inclusão ela é muito complexa e, assim, vamos dizer, no ambiente de trabalho, não é só você contratar, né? A questão da acessibilidade interna, da inclusão, ela vai muito além da contratação. O Ministério do Trabalho hoje, ele tem um olhar para essa situação, né? Você não vai calcular mais só pela quantidade de empregados, mas como ele está sendo incluído dentro da empresa. Porque você inserir uma pessoa no ambiente de trabalho é uma coisa, você incluí-la é outro, né? Então, isso também vale para a educação, por exemplo. Segura um pouquinho aí. Eu quero aqui convidar você a continuar conosco aí no próximo bloco. Nós vamos saber como é que anda na educação, também essa questão da inclusão. Como que as escolas estão recebendo essas crianças? Existe, de fato, um preconceito? A educação, ela tem acolhido as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens? Fique com a gente. De volta à mesa com Simone Brassi, com esse tema aí bombástico, a inclusão. Você acredita que o Deus da Bíblia também, lógico, também não, ele é inclusivo sim. Em Romanos ele diz o seguinte,
que ele não faz exceção de pessoa. Ele atendeu ao coxo, ele atendeu ao surdo, ao mudo, ele atendeu ao necessitado. Todos que vieram a Jesus, ele abraçou e acolheu com um olhar muito especial. E hoje, nosso tema é esse. O Deus da Bíblia é um Deus inclusive. Eu estou aqui com a Simone Ribeiro, a minha xará e parceira desse programa. Simone, vamos lá. Como que as nossas crianças, os nossos adolescentes têm sido recebidos nas escolas? Na questão da educação, que isso é muito preocupante, porque para uma criança normal, dita normal, porque todas nós temos algum tipo de deficiência, não é verdade? Então, se para as nossas crianças lidar com o bullying já é difícil, imagina uma criança, né, que traz ali uma dificuldade, uma deficiência maior, visível, como uma criança surda, uma criança cega, uma criança cadeirante, um autista. Como que os profissionais da educação, como que a educação tem recebido essas crianças? Bom, Simone, em relação à parte de legislação, nós estamos bem amparados no que se refere como deve ser a inclusão de fato, desde a parte de capacitação desses profissionais, né? Porque a legislação, ela fala que esses profissionais, eles têm que ter uma formação sobre o atendimento educacional especializado, que é onde abrange um pouco de todos os tipos de deficiência, como trabalhar, como lidar, no caso dos surdos, a Libras. Então, hoje, toda a parte de professores, ele tem essa capacitação de Libras para atender a pessoa surda. Isso não refere em todas as deficiências. Tá? Agora, o grande problema é como está sendo feito, como eu falei, o fato de inserir não significa incluir. Então, hoje, o que eu presencio é que, infelizmente, não há inclusão. A não ser quando há algum professor que tem um olhar diferenciado, que realmente quer fazer diferença. Então, ele cria projeto na escola, ele avança, né? Mas hoje, por exemplo, nós temos as crianças com deficiência, por exemplo, o autista, ele está dentro da sala de aula, ele fica lá fora com uma outra professora. Tá? E essa professora, que deveria ser uma pedagoga, um profissional habilitado, que trabalha com a parte de atendimento educacional especializado, ela não tem essa formação. Então, vamos ver que na parte municipal, por exemplo, hoje quem tem o cuidado dessas crianças, né, são profissionais que estão se formando ainda, são estagiários de pedagogia, que ainda não têm uma formação nem para atender uma criança sem deficiência. Ela não tem ainda essa formação. Então, é muito complicado esse processo. E, às vezes, a professora também, ela repassa essa sua responsabilidade para aquele auxiliar que está ali para ajudar. Né? Então, assim, é muito difícil de falar de inclusão hoje ainda. Né? No surdo, que é uma especialização, por exemplo, hoje nós temos o intérprete educacional, que atua dentro de aula como intérprete. Né? No Estado, a gente fala professor interlocutor. Tá? Que ele tem que ter aí uma competência a mais, que é uma formação, para poder fazer toda a parte de intérprete. Mas o problema é que a professora hoje, ela passa essa responsabilidade para o intérprete, para ele alfabetizar. Né? E nós temos outros problemas também, por exemplo, o surdo, quando ele entra na escola, ele não tem ainda a formação de uma língua. Né? Ele não tem a sua língua materna, que é a Libras, e nem o português como segunda língua. Então, quando ele entra com 6, 7 anos, ele vai ter um intérprete, mas ele vai interpretar o quê se ele não teve a base ainda do seu idioma? Né? Então, são processos de inclusão muito simples, que poderia ser adequado e garantir o acesso dessas pessoas, porque as pessoas surdas, por exemplo, elas saem aí do ensino fundamental e vai para o médio, enfim, sem uma escolarização, sem uma capacitação, porque não adianta você ter um intérprete se ele não sabe uma língua, ele tem que ter a sua língua primeiro. Então, hoje é muito simples, é só você colocar isso na creche. Vamos trabalhar com a Libras, com uma escola bilíngue, ensinar as crianças desde pequeno. Né? A família tem que dar um suporte para a família tem que aprender também a sua língua para se comunicar com essas pessoas. Então, assim, ainda estamos gatinhando, né, para esse processo, porque quando se fala assim, de inclusão e de atitudes e de projetos,
quando você vê a quantidade, acha que não precisa, mas o impacto disso para aquela criança no futuro, ela é muito grande. Entendeu? Então, assim, a inclusão, infelizmente, assim, não acontece. O que a gente vê, do meu ponto de vista, né, é a inserção. Essas crianças com outras deficiências, que hoje era para estar na escola regular, que acabou-se, né, as escolas especiais, o que tem hoje é para servir de suporte para as escolas, para receber as pessoas com deficiência, as mães ficam aflitas de como vai tirar, por exemplo, uma criança minha na PAI, né, que ali tem todo um suporte, os professores qualificados, e eu vou mandar para a prefeitura ou para o estado, né, e como que vai ser essa receptividade? Quem que vai dar aula para eles? Qual a qualificação dessa pessoa? Né? Os cuidadores, por exemplo, as escolas não têm esse trabalho de cuidador. Né? Eu tenho um primo que tem autismo, ele tem 9 anos, e o que acontece? A minha prima deixa ele na escola e em 10 minutos a professora liga, olha, ele fez xixi na calça. Então, ela tem que sair de lá, da casa dela, ir na escola, para trocar o filho, tudo, e voltar. Então, assim, qualquer coisa a escola tem que ligar para a mãe. Que são coisas que poderiam estar sendo feitas dentro da própria escola. Como que essa mãe vai trabalhar? Então, ela vive em função do filho, mas porque não há uma inclusão. Né? Nós temos essa questão dos cuidadores, que são cuidadores para a pessoa com deficiência. Isso já existe uma formação para isso. E esses cuidadores, hoje, eles deveriam estar dentro das escolas, auxiliando esses professores, para que eles possam fazer todo esse processo, né, de cuidar da higiene, da pessoa com deficiência, das crianças, para cuidar da parte de alimentação. Né? Então, assim, tudo isso já existe. Né? O que falta é realmente colocar em prática, né, os profissionais entenderem que a criança com deficiência, ela vai estar sempre presente ali. O índice é muito alto hoje, né? Ok, fica com a gente aí no próximo bloco, a gente vai fechar esse tema, mas eu quero te convidar a ter um olhar diferenciado com relação à inclusão. Se você é discípulo do Mestre Jesus, você precisa seguir o exemplo dele. Se você é um profissional da área da educação, como relatou aqui a minha amiga Simone Ribeiro, você precisa ter um olhar especial. Se caso chegue um aluno, uma aluna, uma criança com qualquer tipo de deficiência, seja um profissional mais humanizado. Também a gente volta falando sobre a questão da saúde também, porque muitas pessoas com qualquer tipo de deficiência têm uma dificuldade maior também quando chega no hospital, quando chega no pronto atendimento. Vamos falar sobre isso já já. De volta à mesa com Simone Braça, fica com a gente aí. Agora você vai saber como anda essa questão da inclusão na área da saúde. Será que eu, Simone, consigo visualizar essa inclusão também na área da saúde? Certo dia, eu encontrei num posto, né, de unidade. Eu falo, o nosso programa aqui, a gente está falando a nível nacional, tá? Não estamos falando a nível cidade, município, não, estamos falando como anda a inclusão a nível nacional, no Brasil. E já pegando um gancho, a minha última pergunta para você é: qual o atual panorama mundial e brasileiro que você julga mais importante nessa questão de conquista? O que esses militantes dessa bandeira, que levantam essa bandeira do autista, do autismo, que levanta a bandeira do Libras como você, do Braille, né? Isso. Então, o pessoal da PAI, né? O que eles têm conquistado? E aí eu trago aqui rapidinho um exemplo que me chocou muito. Eu estava certo dia no pronto atendimento e chegou uma jovenzinha, ela surda, só que a mãe dela, que sabe interpretá-la, né?
não estava no momento e não tinha ninguém para poder ir, ela estava ali, não tinha ninguém que pudesse interpretar o que ela estava sentindo. E outro exemplo também que eu presenciei, também foi na fila do banco. Na fila do banco, eu vi uma jovenzinha também com a maior dificuldade, porque não tinha nenhuma acessibilidade para ela ali. Então, ela era surda e também ela era cega. Então, não tinha nada de braille, nada naqueles caixas eletrônicos. Assim, essa situação que você presenciou é uma situação muito triste, né? A pessoa chegar num pronto-socorro e tentar ter um auxílio e não ter uma intérprete. Isso aí já aconteceu comigo também, né? De uma mãe com uma criança que caiu e não tinha quem fizesse a interpretação e ela não conseguia passar para o médico o que aconteceu com o bebê dela para o médico poder atender. Né? Então, assim, isso acontece, isso é muito recorrente em qualquer ambiente. Né? Infelizmente, como eu falei, né, a lei, né, o decreto 5626, ele abrange a acessibilidade em todos os lugares. Inclusive, hoje, 5% dos profissionais da empresa, ele tem que estar habilitado em língua de sinais. E a empresa tem que ter um intérprete. Isso é nos órgãos públicos e privados. Né? Então, tem essa garantia na loja, por exemplo, de comprar uma mercadoria e ter alguém para explicar a cor, o tamanho que ele quer, porque ele é uma pessoa que ele vai gastar, ele é uma pessoa normal. O que difere, por exemplo, no caso do surdo da gente, é o idioma. É só isso. Né? Então, ele tem o seu poder aquisitivo, ele pode ir na loja comprar, e por que ele não pode ser atendido da maneira adequada? Né? Um ganho que nós tivemos foi em 2015, que foi sancionada a Lei Brasileira de Inclusão, que hoje eu falo muito assim no popular, que é a nossa Bíblia, nosso estatuto da pessoa com deficiência, porque ele não abrange só uma deficiência, mas todas as deficiências estão incluídas nesse estatuto. E ali abrange a sua garantia desde o acesso à educação, ao trabalho, à saúde, a moradia digna, né? Porque não tem ainda, né, as moradias que são acessíveis para as pessoas com deficiência. Então, eles têm todos os direitos. Né? Então, assim, isso foi um ganho muito grande. Tem outros, né? Por exemplo, a própria Maria Gabrilli, que tem vários projetos que ela põe para ser votado e tem acontecido, mas é um ganho ainda no papel. Mas resguarda as pessoas com deficiência, os pais, né, de saberem que existe essa lei e que ela pode brigar, ela pode lutar, ela pode exigir que ela possa ser feita. Então, assim, são pequenas coisas que a gente pode mudar e permitir que essas pessoas sejam incluídas. Né? Então, a falta de conhecimento, que eu falo que é o preconceito, né, isso é muito complicado porque você não entende, você não conhece, mas você julga. Então, assim, teve essa questão também do ganho. Hoje, 45 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência, que equivale a 25%. Né? Então, é um aumento muito grande. E a gente tem que trabalhar a inclusão como uma normalidade. Né? Então, essa é a luta assim, que a gente espera, né, que aconteça. Um exemplo simples, a questão da acessibilidade no ônibus. Né? Até teve agora uma pessoa que falou que as pessoas com deficiência atrapalham o ônibus. Né? Você pensa, né? É uma falta de respeito com o ser humano, né? De empatia, realmente. Muito porque desumano. Assim, você não poder descer do ônibus ou você atrapalha. Meu marido já presenciou, na época que eu morava em São Paulo, uma mãe que estava com uma criança paraplégica, ela era, acho que, tinha paralisia cerebral, né? Então, tem aquelas cadeiras que elas são um pouco maiores, e não conseguia, né, descer, e uma pessoa falou que estava atrapalhando, né, porque demora para subir a cadeira. Né? Então, você vê que a inclusão é a empatia mesmo, que falta se colocar no lugar do outro. Né? Então, a gente encerra aqui o nosso programa com uma reflexão, Simone. Quem é que deve mudar? São as pessoas com deficiência ou somos nós?
né? Somos nós, né, Cê? Nós é que temos Nós que mudar. precisamos mudar. E como cristão, principalmente, Com certeza. quando você ler que Jesus era totalmente inclusivo, você como discípulo dele, você tem que seguir o exemplo de Jesus. Então, as igrejas, elas precisam se adaptar, né, Simone, também. Sim, porque essa criança, esse adolescente, esse adulto, essa pessoa com deficiência, ela vai estar indo também nas igrejas. E quando ela chegar, ela quer ser bem acolhida. Tem que ter acessibilidade, tem que ter intérprete também. Antes dela ela ter uma deficiência, ela é uma pessoa, assim ela como é um nós. ser humano como nós, é aquilo, nós somos ditos normais, né? Então, que Deus possa continuar abençoando. Muito obrigada, Simone, Obrigada pela sua parceria. Pelo convite. Os nossos programas, eles têm a parceria da Ine Libras, que tem a intérprete Kátia Moura, que também é da nossa querida Ine Libras. Muito obrigada aí por você ter estado conosco. Eu quero trazer uma palavra profética para a tua vida. Em nome de Jesus, que você possa abrir o seu coração e ter um novo olhar, um olhar especial para essas pessoas com deficiência. Lute por elas, levante essa bandeira, independente de você ter ou não alguém na família, porque Jesus, ele atendeu a todos, ele não fez exceção de ninguém. E ele precisa de mim e de você para continuar fazendo as maravilhas aqui nessa terra e no reino de Deus. Eu quero aqui também já agradecer a todos os nossos parceiros que estão aí passando na telinha, mas eu quero dar aqui a nossa máscara do nosso programa, que é de uma das nossas colaboradoras, a Vanderly, do Bebê Charmosa, ali no Cidade Jardim. Vou dar para você, Simone. Se cuide aí nesse tempo de pandemia, use máscara, que Deus abençoe. Amém. E volte aí comigo no próximo programa. Deus abençoe.